Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje, praticamente, o último dia de sessão desse nosso ano de 2019, vários colegas já vieram aqui prestar contas do trabalho que realizou, dos trabalhos que realizaram nas suas comissões, e eu também aqui subo à tribuna para falar da produção realizada na Comissão de Justiça ao longo desse ano. Não quero me ater tanto à questão quantitativa, embora seja expressiva a produção realizada na comissão ao longo do ano. Nós recebemos 426 projetos de lei, votamos 444, aprovamos 437 e rejeitamos 7 desses projetos. Se contarmos os dias úteis do ano, a gente vai ver que essa casa produziu, presidente, a casa presidida por Vossa Excelência, produziu esse ano quase que 2 leis por dia. Quase que 2 leis por dia foram produzidas aqui nessa casa ao longo desse ano. Leis que foram apresentadas pelos deputados, 717 propostas de lei, projetos de lei foram apresentados pelos deputados, leis que vieram do Executivo, 96, leis que vieram do Tribunal de Justiça, 7, do Tribunal de Contas, 1, do Ministério Público, 2, da PGJ, 1, da Defensoria Pública, 2, no total de 826 propostas, projetos de lei apresentados nessa casa e recepcionados naquela comissão. Aqui, poderia citar várias dessas leis de grande importância. Do Executivo, por exemplo, instituímos aqui o consórcio dos estados nordestinos. Discutimos uma política de prevenção social ao crime e à violência no estado. Instituímos o Fundo Estadual do Trabalho do estado de Pernambuco e o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, também do nosso estado. Instituímos o programa Criança Alfabetizada. Estabelecemos a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade por pessoas jurídicas de direito privado que contratarem com o Estado de Pernambuco, garantindo transparência e controle social sobre esses contratos. Enfim, poderíamos listar, senhor presidente, muitos projetos aqui votados, discutidos e que hoje se incorporaram ao arcabouço legal que rege o nosso Estado e que vieram ao encontro dos interesses da maioria dos pernambucanos. Discutimos e votamos aqui, por fim, por exemplo, a lei que veda o ingresso, a circulação e a permanência de veículos a combustão no âmbito do Distrito Federal, do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, a partir de 2030. Enfim, do ponto de vista das emendas, dos projetos apresentados pelos deputados, também poderíamos aqui elencar um conjunto de iniciativas importantes. Deputada Simone Santana, obrigando as instituições públicas e privadas a expedirem diploma em Braille, deputada Roberta Reis, dispondo sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de cinemas adaptadas a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Deputado Romero Salles, dispondo sobre o direito ao atendimento preferencial ao usuário com mais de 60 anos no Detran. Deputado Isaltino Oliveira, dispondo sobre o uso do nome afetivo de crianças e adolescentes que estejam sob a tutela de sua família adotiva. Da deputada Fabiola Cabral, dispondo sobre a exibição de campanhas de conscientização de enfrentamento à violência da mulher. Da delegada Gleide Ângelo, dispondo sobre o benefício do pagamento da meia-entrada para doadores regulares de sangue. Do deputado Paulo Dutra, alterando a Lei 14.379, que dispõe sobre a instalação de equipamentos de esportes e lazer para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Da deputada Juntas, assegurando o direito das unidades familiares homossexuais à inscrição nos programas de habitação popular desenvolvidos pelo Estado de Pernambuco. Enfim, uma relação grande de projetos de grande relevância. Mas eu não quero aqui, deputado Zé Queiroz, me reportar exatamente ao quantitativo da produção da nossa comissão ao longo desse ano. Eu quero me reportar à dimensão mais política do trabalho ali realizado, porque naquela comissão nós debatemos absolutamente todos os assuntos que ali chegaram e que foram merecedores de uma reflexão mais aprofundada, de uma atenção mais focada nos temas que traziam.
Essa, para mim, é que foi a grande e principal marca da nossa comissão, da comissão que Vossa Excelência também faz parte dela. Não houve ali o tolhimento de nenhuma discussão. Ali, todos os projetos polêmicos chegaram e foram debatidos. A maioria deles sofreram modificações importantes a partir desses debates. Quase todos sofreram modificações importantes a partir desse debate. Mesmo aqueles que vieram com pedido de urgência para que a sua tramitação fosse mais rápida, foram debatidos, foram discutidos, foram aprofundados. Esse recurso regimental em nenhum momento impediu que a gente pudesse discutir cada assunto que ali chegou, sob a ótica de cada deputado que ali estava, para que pudesse ser enriquecido através desse debate. Esse, para mim, é o grande saldo, e é isso que eu quero destacar, deputada Tereza Leitão, porque nesses tempos em que os flertes são sem cerimônia de alguns setores com regimes autoritários, com a ditadura, nesses tempos em que alguns falam de épocas macabras desse país, como aquela que foi regida pelo AI-5, nesses tempos de flerte aberto com a ditadura, é importante que a gente valorize o papel democrático, o papel do debate que se instala nas casas legislativas. Porque todas as vezes que aqueles que se inspiram em regimes autoritários começam a planejar, começam a boicotar a democracia, eles começam por atacar as casas legislativas, porque do ponto de vista das instituições, talvez seja a mais vulnerável, a mais fácil de ser atacada. Não começam atacando o judiciário, não atacam o executivo, atacam sim as casas legislativas, começam a querer diminuir o seu papel. E nesse momento eu quero, ao contrário, deputado Heriberto Medeiros, Vossa Excelência, que dirigiu com tanta competência e com tanto equilíbrio esse poder ao longo de todo esse ano de 2019, neste momento eu quero destacar o papel dessa casa como um verdadeiro fórum, como um verdadeiro local do debate das ideias que terminam por produzir ou por reproduzir os interesses da maioria do nosso Estado. É isso que, nesse momento, eu quero enaltecer, agradecendo, evidentemente, a participação de todos os deputados que estiveram, ao longo de todo esse ano, dentro desse debate, provocando esse debate, enaltecer a equipe técnica da comissão, pilotada, liderada por Dr. Paulo Pinto, com extrema competência, zelo, profissionalismo. Em nenhum momento fugiu 1 milímetro sequer do seu compromisso com a legalidade, com a constitucionalidade, que é a primeira obrigação daquela Constituição. A doutor Paulo e sua equipe, deixo aqui os meus agradecimentos, foi um ano puxado, foi um ano até atípico do ponto de vista da produção da comissão, mas que aquela equipe conseguiu dar conta de uma maneira extremamente positiva. Quero também agradecer a mesa desta casa, senhor presidente, que pilotada por Vossa Excelência, por Maurício, também esteve par e passo com a velocidade do que era produzido, não só na Comissão de Justiça, mas em todas as comissões dessa casa. Eu acho que graças a tudo isso, a gente pode fechar esse ano valorizando o legislativo pernambucano, dentro de um entendimento que a gente tem que ter de valorizar o legislativo nesse país, porque é por aqui onde aqueles, repito, que flertam com a ditadura, começam a tentar minar a democracia, é tentando bater naquele que ele acha que é o poder mais fragilizado. E não é, porque aqui nós representamos muito mais do que outros poderes que talvez não tenham a pluralidade e a diversidade que nós temos aqui nessa casa.